Hoje eu trago uma história diferente. É uma história de fé, de amor e de como uma pessoa pode se transformar completamente. Talvez ela faça você refletir, talvez te emocione. Mas quando terminar, me conta. Você gostaria de ouvir mais histórias assim no canal? Porque só com a aprovação de vocês, eu sei se devo trazer mais histórias assim. Agora, deixa eu te apresentar alguém que passou anos acreditando que já tinha tudo o que precisava para ser completo. Alguém que acumulou bens, poder e reconhecimento, mas nunca percebeu que nenhuma dessas coisas era capaz de preencher o vazio que crescia em silêncio dentro dele. Por muito tempo, ele achou que aquilo que brilhava por fora era suficiente para sustentar o que faltava por dentro. Arthur tinha 37 anos e um patrimônio que a maioria das pessoas não conseguiria gastar em 10 vidas. Sua empresa imobiliária estava entre as 5 maiores do país, com empreendimentos de luxo espalhados por todas as capitais. Sua cobertura triplex tinha vista para a cidade inteira, como se ele estivesse acima de tudo e de todos. E, de certa forma, era exatamente assim que ele se sentia. Para Arthur, as pessoas eram divididas em 2 categorias: aquelas que poderiam lhe render dinheiro e aquelas que eram irrelevantes. Sentimentos eram luxos que ele não podia se dar ao permitir. Relacionamentos eram transações. Cada aperto de mão tinha um propósito, cada sorriso era calculado. Mas essa frieza não havia nascido com ele. Ela havia sido construída, tijolo por tijolo, desde o dia em que seu pai fechou a porta de casa pela última vez, quando Arthur tinha apenas 8 anos. Nunca mais voltou. Nem uma carta, nem uma ligação, nem uma explicação. Apenas o silêncio ensurdecedor do abandono. Sua mãe fez o que pôde, trabalhando em 3 empregos, até que a exaustão a levasse cedo demais. Arthur jurou naquele dia, ao lado do caixão dela, que nunca mais seria vulnerável, nunca mais dependeria de ninguém, nunca mais sentiria. E ele cumpriu essa promessa. Transformou a dor em ambição, a raiva em determinação. Aos 25 anos, já tinha sua primeira empresa. Aos 30, seu primeiro milhão. Aos 37, mais do que poderia contar. Mas o corpo humano tem limites que o dinheiro não pode negociar. Naquela terça-feira, Arthur estava em sua 10ª reunião do dia. Eram quase 10 da noite, mas para ele não havia diferença entre dia e noite, entre semana e fim de semana. Havia apenas negócios. Sempre havia mais um contrato para fechar, mais um terreno para adquirir, mais um concorrente para superar. Ele estava saindo do prédio de sua empresa quando sentiu. Primeiro foi apenas um desconforto, uma pressão estranha no peito que ele ignorou. Depois, a respiração ficou difícil. O suor começou a escorrer pela testa. As luzes da cidade pareciam pulsantes, dolorosas. Ele se levantou, tentando controlar a situação como controlava tudo em sua vida, mas suas pernas falharam. A última coisa que viu antes de desmaiar foi seu reflexo na fachada do prédio. Um homem sozinho, cercado por luxo e poder, caindo no vazio. Meus caros ouvintes, posso adiantar uma coisa? Essa história caminha para um final feliz, daqueles que aquecem o coração, como eu sei que vocês gostam. Mas até chegarmos lá, muita coisa ainda vai acontecer. E se você está gostando da história até aqui, deixe o like para eu saber. E nos comentários, me conta como está o tempo aí na sua cidade. Está chovendo? Muito calor? Frio? Adoro ler todos. Agora, respira fundo e vamos continuar. Quando Arthur acordou, a primeira coisa que percebeu foi o cheiro. Não era o aroma sofisticado de seu apartamento, nem o perfume caro de seu carro. Era desinfetante hospitalar, aquele cheiro químico que lembra doença e vulnerabilidade. Seus olhos se abriram lentamente, se ajustando à luz fluorescente. Ele estava em uma sala com várias camas separadas por cortinas. Podia ouvir vozes, gemidos de dor, o bip constante de monitores cardíacos. Onde estou? Sua voz saiu rouca, irritada.
O que é esse lugar? Foi quando ele a viu pela primeira vez. Clara tinha 28 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático. Vestia um uniforme de enfermeira simples e impecável. Mas era seu rosto que chamava a atenção. Havia uma doçura genuína em seus olhos, uma gentileza que parecia incapaz de fingir. Você está no Hospital Público Central, senhor. Foi trazido pela ambulância depois de desmaiar na rua. Ela explicou com voz calma, verificando o monitor ao lado da cama. Você teve um colapso nervoso, acompanhado de uma arritmia cardíaca leve. Nada grave, mas seu corpo está pedindo descanso. Arthur tentou se sentar bruscamente, sentindo a cabeça girar com o movimento. Hospital público? Isso é inaceitável. Ligue para meu assistente imediatamente. Preciso ser transferido para o Hospital Sírio ou para o Samaritano. Consiga um quarto particular. Faça alguma coisa. Clara o observou por um momento e então fez algo que ninguém havia feito com Arthur em anos. Ela o tratou como uma pessoa comum. Senhor, o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Ela disse com firmeza, mas sem grosseria. Você precisa descansar. Aqui você receberá o mesmo tratamento de excelência que qualquer outro paciente. Agora, por favor, deite-se e deixe seu corpo se recuperar. Arthur ficou boquiaberto. Ninguém lhe falava assim. Ninguém lhe negava nada. Ele estava acostumado a pessoas que se curvavam diante de seu nome, de sua conta bancária, de seu poder. Mas aquela jovem enfermeira o olhava apenas como um homem que precisava de cuidados. Não via seu sobrenome, sua fortuna ou sua influência. Via apenas um ser humano vulnerável. E, estranhamente, aquilo o deixou sem palavras. Nas horas seguintes, enquanto permanecia naquela cama de hospital, Arthur observava Clara trabalhar. Ela tratava cada paciente com a mesma atenção dedicada, independentemente de quem fossem. Segurava a mão de uma senhora idosa que chorava de dor, conversava suavemente com um homem assustado antes de um procedimento, brincava com uma criança para distraí-la do medo. Havia algo nela que ele não conseguia nomear, algo que o intrigava profundamente. Quando finalmente recebeu alta, 2 dias depois, Arthur deveria ter simplesmente ido embora e esquecido aquele episódio. Mas não conseguia parar de pensar em Clara, naqueles olhos gentis que o haviam tratado como gente, não como uma máquina de fazer dinheiro. Ele descobriu que ela trabalhava 3 vezes por semana no hospital e nos outros dias era voluntária em um abrigo de idosos. Descobriu também que ela havia perdido a mãe ainda adolescente, vítima de câncer, e que aquela perda a havia transformado. Em vez de se amargurar, Clara escolheu usar sua dor para cuidar dos outros, para trazer conforto onde havia sofrimento. Arthur começou a aparecer no hospital com desculpas cada vez mais elaboradas. Primeiro, alegou que precisava de um check-up completo. Depois, disse que estava sentindo tonturas. Inventou dores imaginárias e sintomas inexistentes, só para ter alguns minutos na presença dela. Clara percebeu, é claro. Era impossível não perceber. Mas havia algo no jeito que aquele homem poderoso parecia perdido, quase infantil, em sua necessidade de atenção genuína, que a tocou. Senhor Arthur, ela disse um dia, com um sorriso brincalhão nos lábios. Se o senhor quisesse apenas conversar, bastava me convidar para um café. Ele ficou vermelho, envergonhado como um adolescente. Sim, eu gostaria disso, admitiu. Você aceitaria jantar comigo? Amanhã à noite? Clara hesitou. Conhecia homens como Arthur, homens acostumados a conseguir o que queriam. Mas havia algo diferente naquele convite, uma vulnerabilidade escondida sob a casca de frieza. Está bem, ela concordou. Mas nada muito extravagante, por favor. Arthur, é claro, não escutou. No dia seguinte, mandou buscar Clara em uma limusine e a levou para o restaurante mais exclusivo da cidade, aquele tipo de lugar onde é preciso fazer reserva com meses de antecedência e onde cada prato custa mais do que um salário mínimo. Mas Clara se sentiu completamente deslocada. As pessoas a olhavam com curiosidade,
avaliando seu vestido simples, seus sapatos sem marca. Os garçons falavam em francês sobre pratos que ela não reconhecia. Tudo parecia artificial, ensaiado, frio. Arthur, ela disse suavemente, tocando sua mão sobre a mesa. Posso ser honesta com você? Sempre, ele respondeu, preocupado com a expressão dela. Eu não pertenço a esse mundo e não me sinto confortável aqui. Posso te levar para conhecer um lugar que eu amo? 20 minutos depois, Arthur estava sentado em uma mesinha de plástico ao lado de um trailer de lanches na periferia, comendo o que Clara chamava carinhosamente de podrão, um hambúrguer enorme, gorduroso, absolutamente delicioso e que custava menos que uma entrada naquele restaurante francês. E pela primeira vez em anos, Arthur riu. Riu de verdade, sem calcular o som, sem medir o impacto. Estava com o molho escorrendo pelos dedos, sentado em uma cadeira desconfortável, cercado por pessoas simples que falavam alto e riam juntas, e se sentiu mais vivo do que em toda a sua vida adulta. Você vê aquela senhora ali? Clara apontou para uma mulher mais velha que vendia flores próximo ao trailer. Ela perdeu o marido ano passado, mas todos os dias está aqui, sorrindo, vendendo suas rosas. E aquele rapaz que faz os lanches? Ele está juntando dinheiro para voltar a estudar. Ele quer ser chefe de cozinha. Como você sabe tudo isso? Arthur perguntou fascinado. Porque eu converso com as pessoas, porque eu as vejo de verdade. Clara sorriu. A vida acontece aqui, Arthur, nas coisas simples, na alegria de um lanche gostoso depois de um dia difícil, na luta diária de quem não desiste dos sonhos, no calor humano que não se compra em nenhum restaurante chique. Algo mudou em Arthur naquela noite. Uma rachadura se abriu na armadura que ele havia construído ao redor de seu coração. Nos meses seguintes, Clara e Arthur se tornaram inseparáveis. Ela o apresentou ao mundo que ele havia ignorado em sua busca incessante por sucesso. Levou-o ao abrigo de idosos onde trabalhava como voluntária, e Arthur viu lágrimas nos olhos de senhores que só queriam alguém que os ouvisse, que se importasse. Ela o levou para distribuir comida em uma comunidade carente, e ele conheceu famílias inteiras que viviam com menos em um mês do que ele gastava em uma tarde. E a cada nova experiência, a cada nova pessoa que conhecia através dos olhos de Clara, Arthur sentia seu coração amolecer um pouco mais. Começou a ver seus funcionários como seres humanos, não como números em uma folha de pagamento. Implementou programas de benefícios, melhorou as condições de trabalho, criou uma creche para filhos de funcionários. Sua empresa não perdeu dinheiro com isso. Ao contrário, a produtividade aumentou quando as pessoas se sentiram valorizadas. Mas Arthur não fez aquelas mudanças pelo lucro. Fez porque Clara havia despertado nele algo que ele pensava ter morrido junto com sua mãe: a capacidade de se importar. E então percebeu. Estava apaixonado. Não era paixão calculada ou conveniência. Era amor verdadeiro, daquele que assusta porque te torna vulnerável, porque te mostra que existe algo mais importante que todo o dinheiro do mundo. Arthur amava a forma como Clara tratava todos com dignidade. O brilho em seus olhos quando ela falava dos idosos do abrigo, sua risada sincera, sua fé inabalável de que o bem sempre vence. Ele começou a planejar o pedido de casamento. Comprou um anel, simples como ela gostava, e escolheu o abrigo de idosos como local. Queria que aquelas pessoas que Clara tanto amava fossem testemunhas de seu amor. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que não controlamos tudo. Clara começou a sentir cansaço extremo. No início, atribuiu a rotina puxada entre o hospital e o trabalho voluntário. Mas então vieram as dores de cabeça, a perda de peso, a palidez. Quando finalmente fez os exames, o diagnóstico caiu como uma sentença. Uma doença rara e extremamente agressiva que ataca o sistema nervoso central. Arthur recebeu a notícia em um corredor de hospital. Ironicamente, o mesmo hospital onde havia conhecido Clara.
Sentiu seus joelhos fraquejarem, o mundo desabar. Isso não podia estar acontecendo. Não com ela. Não com a única pessoa que havia lhe ensinado a viver de verdade. Ele mobilizou tudo. Contratou os melhores especialistas do país, os melhores do mundo. Trouxe médicos de renome internacional. Pagou por tratamentos experimentais. Não mediu esforços ou despesas. Se o dinheiro podia comprar a cura, ela seria curada. Mas pela primeira vez em sua vida, o dinheiro de Arthur não era suficiente. Clara piorou rapidamente. Precisou ser internada na UTI. Arthur passava dias inteiros ao lado dela, segurando sua mão através das grades da cama, observando aquele corpo delicado lutar uma batalha que parecia perdida. Os médicos o chamaram em um corredor, seus rostos graves dizendo tudo antes que as palavras saíssem. "Senhor Arthur!" O médico principal começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "A ciência fez o que podia. Tentamos todos os protocolos disponíveis, todos os tratamentos conhecidos, mas a doença está muito avançada e é incrivelmente agressiva. Agora é só por um milagre." Arthur saiu daquele corredor cambaleando. Vagou pelos corredores do hospital sem direção, sem propósito. Estava cercado por toda a tecnologia médica moderna. Havia gastado uma fortuna em tratamentos, mobilizado os melhores cérebros da medicina e ainda assim era impotente, completamente impotente. Encontrou-se diante da capela do hospital sem saber bem como havia chegado ali. Era um espaço pequeno, simples, com alguns bancos de madeira e uma luz suave que entrava por um vitral. Ele nunca havia sido um homem de fé. Achava que a religião era para os fracos, para aqueles que precisavam de muletas emocionais. Ele sempre confiou em si mesmo, em seu poder, em seu dinheiro. Mas agora, sem nenhum desses recursos servindo para nada, Arthur caiu de joelhos. E pela primeira vez, desde que era criança, chorou. "Deus..." Sua voz quebrou na palavra. "Eu não sei se você está ouvindo. Eu não sei se eu mereço ser ouvido. Passei a vida inteira achando que não precisava de nada nem de ninguém. Achei que o dinheiro era tudo. Mas Clara me mostrou que eu estava errado. Ela me ensinou a amar, a me importar, a viver de verdade." As lágrimas escorriam livres agora, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando saída. "Se for preciso, eu dou tudo, tudo que eu tenho. Cada centavo, cada propriedade, cada investimento. Eu fico pobre, eu fico sem nada. Mas, por favor, deixa ela viver. Eu não posso viver sem ela. Ela é a única coisa de real que eu já tive na vida. Por favor." Ele ficou ali de joelhos, chorando em uma capela vazia, o homem mais rico da cidade, completamente despojado de todo o seu orgulho e poder. No dia seguinte, quando Arthur chegou à UTI com os olhos inchados de tanto chorar, os médicos o receberam com uma expressão que ele não esperava: surpresa. "Senhor Arthur", o médico disse, conferindo os exames em suas mãos, como se não acreditasse no que via. "Não sabemos explicar, mas Clara começou a reagir ao tratamento. Os marcadores que estavam subindo dramaticamente começaram a cair. É extraordinário." Arthur sentiu suas pernas falharem de novo, mas dessa vez de alívio. Segurou-se na parede, respirando fundo. Nos dias seguintes, Clara continuou melhorando de forma que a equipe médica descrevia como atípica e inexplicável. A doença que deveria tê-la consumido estava em remissão. Seu corpo, que deveria estar fraco demais para lutar, estava se recuperando com uma força surpreendente. 2 semanas depois, os médicos a liberaram da UTI. 1 mês depois, anunciaram algo que nenhum deles pensou que diriam. Ela estava curada. Completamente curada. Os exames não mostravam nenhum sinal da doença. "É um milagre", o médico principal disse, balançando a cabeça. "Não há outra explicação médica. É um milagre." No dia em que Clara recebeu alta, Arthur a estava esperando na saída do hospital. Não com uma limusine ou flores caras. Apenas ele, segurando aquele anel simples que havia comprado meses atrás. Clara
Ele disse, sua voz tremendo de emoção. Você me salvou antes mesmo de eu saber que estava perdido. Me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em conexões humanas. Que o poder não vem de dominar os outros, mas de servir. Que viver não é acumular, mas compartilhar. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada do hospital, sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Você quase me foi tirada, e isso me mostrou que nada nesse mundo importa se eu não tiver você ao meu lado. Casa comigo? Me deixa passar o resto da minha vida tentando ser metade da pessoa que você é? Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, puxou-o para cima e o beijou. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Epílogo. 3 anos se passaram desde aquele dia. Arthur e Clara se casaram em uma cerimônia simples, no abrigo de idosos, exatamente como ele havia planejado originalmente. Os senhores e senhoras que Clara cuidava foram suas testemunhas, e a festa foi regada a comida caseira e muitas lágrimas felizes. Agora, em uma tarde ensolarada, Arthur empurrava um carrinho de bebê pelo parque. Dentro dele, sua filha de 1 ano e meio, Sofia, ria e apontava para os pássaros. Ao lado dele, Clara caminhava com a mão na barriga já bem arredondada. Em alguns meses teria um menino. A cobertura de luxo havia sido vendida. Eles moravam agora em uma casa confortável, nada extravagante, mas cheia de vida e amor. Arthur ainda administrava sua empresa, mas havia mudado completamente sua abordagem. Implementou programas sociais, destinou uma parte significativa dos lucros para obras de caridade, tratava cada funcionário pelo nome e conhecia suas famílias. Mas a mudança mais importante foi a criação da Fundação Clara, uma instituição de caridade que ele havia criado em homenagem à esposa. A fundação mantinha abrigos de idosos, oferecia tratamento médico gratuito para doenças raras e apoiava famílias em situação de vulnerabilidade. Arthur havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede em patrimônio, mas em vidas tocadas. Que ser rico de verdade é ter a quem amar e por quem ser amado. Que a felicidade não está em possuir, mas em pertencer. Em que você está pensando? Clara perguntou, percebendo o olhar distante do marido. Estava lembrando daquele dia no hospital. Ele respondeu, puxando-a para mais perto. Quando você me disse que o dinheiro compra a cama, mas não compra o sono, você estava tão certa. O dinheiro não compra nada que realmente importa. Não compra saúde, não compra paz, não compra alegria verdadeira. E não compra amor, Clara completou sorrindo. Não. Arthur concordou, beijando sua testa. Mas o amor dá tudo isso de graça, sem pedir nada em troca. Só pede que a gente esteja presente, que a gente seja verdadeiro, que a gente tenha fé. Sofia escolheu aquele momento para gritar, "Papai!" pela primeira vez, e Arthur sentiu seu coração transbordar de uma alegria que nunca imaginou possível. Todos os dias, antes de dormir, Clara agradecia a Deus pela família que havia conquistado, pelo marido que aprendeu a amar, pela filha que era pura luz, pelo filho que estava a caminho, pela vida simples mas plena que construíram juntos. E Arthur, o homem que um dia pensou que sentimentos eram fraqueza, que pessoas eram números, que o dinheiro era tudo, agradecia pela doença que quase levou Clara. Porque foi preciso quase perdê-la para que ele entendesse o que realmente significa viver. Na mesinha de cabeceira, ao lado de uma foto da família, estava uma pequena placa que Clara havia dado a Arthur no primeiro aniversário de casamento. Nela, apenas uma frase: "O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. E só o amor nos ensina a sonhar." E Arthur finalmente compreendia. Ele havia sido pobre a vida inteira, até que o amor de Clara o tornou verdadeiramente rico. O que acharam da história? Preciso saber a opinião de vocês para saber se devo trazer mais histórias que falam de fé, amor e transformação como essa. Estou ansioso para saber sua resposta. E deixe seu like para que essa história chegue a muito mais pessoas. Fiquem com Deus. Um grande abraço
e até a próxima.